ida por uma força invisível. Julgais que esses fenômenos os convencerão? Afirmamos que não, porque a guerra da parte do clero continuou com mais violência. Não é o caso de aplicar a esses professores de teologia o preceito do Evangelho, que eles mesmos citam tantas vezes em seus sermões aos profanos. Oculos habent et non videndi, auris habent et non audient. Testemunho de Alfred Russel Wallace, membro da Academia Real de Londres. Grande sábio naturalista, autor da obra Miracles and Modern Spiritualism, publicado no Chambers Encyclopedia. Considerando todas as experiências e estudos feitos sobre os fenômenos espíritas, por homens de ciência que gozam da mais alta reputação, concluíram os espíritas que os fatos, em que se baseia a sua crença, são e ficam provados, sem a menor sombra de dúvida. Entretanto, muitas pessoas perguntam ainda qual a significação, ou a razão de ser de todos esses fenômenos estranhos. Certamente, nenhum dos interesses tem em que os móveis se desloquem, os corpos se elevem no ar, e obtenhamos provas, pelo fogo ou pela escrita, sobre ardósias. A resposta é esta: para muitas, esses fenômenos físicos, ainda que aparentemente insignificantes e triviais, fornecem o meio mais eficaz de atrair e fixar a atenção sobre a experiência daqueles que se ocupam com o ensino da ciência moderna. Desde que eles se certificam da realidade dos fenômenos, que julgavam impossíveis, dizem que aí há alguma coisa mais que impostura e ilusão, e bem depressa acham que esses fatos não são realmente mais que preliminares para um vasto campo de estudos, novos e consequentes. Quase todos os que estudam a ciência psíquica se tornam espíritas. Podemos contá-los por centenas, em todos os países civilizados. Eles continuam os seus exames nesse sentido, porque estão convencidos da realidade dos mais simples fenômenos psíquicos, e, aos que pretendem que esses fatos são de ordem pouco elevada e trivial, pode-se responder que homens da mais alta educação, do maior saber, foram atraídos por essas humildes qualidades. Quando, porém, passamos além desse amontoado de fenômenos e os examinamos com cuidado, a filosofia e os ensinos que emanam das comunicações diversas, recebidas por médiuns influenciados pelos espíritos, assim como dos escritos comuns das pessoas que há já muito tempo aceitavam e assimilavam esses ensinos, entramos em outra fase do estudo, que ninguém, a não se achar muito aferrado ao preceito em um partido fixo, poderá considerar como inútil e vulgar. O ensino universal da filosofia do espiritismo moderno é que o mundo e o universo todo não existem senão para o desenvolvimento dos seres espirituais, que a morte é uma simples transição da nossa existência material no primeiro grau da vida dos espíritos, que a nossa felicidade e o grau do nosso intelecto dependerão, unicamente, do uso que fizermos das nossas faculdades e das circunstâncias deste mundo. Esse ensino nos afirma que a vida presente oferecerá mais valor e interesse quando os homens forem educados, não em uma crença vacilante e cheia de dúvidas, mas na convicção científica e imutável de que a nossa existência não é realmente mais que uma das quadras da nossa vida espiritual e sem fim. Esse ensino prova que os pensamentos que emitimos e os atos que praticamos, na Terra, terão certamente um efeito e uma influência sobre a expressão orgânica da nossa futura personalidade. Um exemplo dos ensinos do espiritualismo moderno se encontra no livro Spirit Teachings, compilado pelo médium consciencioso e espiritualista inteligente, Sr. Emerson Stinton Moses, diz ele. Assim como a alma viveu na terra, assim se acha na vida dos espíritos, conserva os seus gostos, as suas inclinações, os seus hábitos e as suas antipatias. Não está mudada senão no fato acidental de estar libertada do seu corpo mortal. A alma que na terra teve gostos degradantes e hábitos impuros, não os muda logo. A sua natureza, passando da esfera terrestre à vida celeste, não ficará imediatamente purificada, do mesmo modo que a alma elevada que soube amar e praticar as virtudes, trabalhando pelo bem e pelo bom, não poderá, do outro lado desta existência, tornar-se má. O caráter da alma é o resultado de um desenvolvimento de cada hora, de cada dia da sua existência. Esse caráter final não consiste em qualidades ou defeitos que se possam tomar ou abandonar. Só a experiência de cada dia e de cada hora pode desenvolver o caráter dessa alma. Esse caráter faz a própria essência da sua natureza, de modo íntimo e indissolúvel. A alma tem hábitos tão precisos, que se tornam uma parte essencial da sua individualidade. O espírito, que respondeu às exigências de um corpo sensual, torna-se escravo do vício,
Tal espírito não seria feliz em um meio de pureza e de delicadeza. Ele fatalmente aspiraria aos seus antigos usos. Os hábitos de outrora ficam como qualidade essencial da sua alma. Leis imutáveis regem os resultados dos atos. As boas ações produzem o adiantamento progressivo do espírito. As más, degradando-o, demoram seu progresso. A felicidade se encontra no avanço gradual do espírito para a perfeição absoluta. Os espíritas adiantados encontram a sua felicidade na prática do bem. Eles são animados pelo espírito do amor divino. Não se comprazem na ociosidade e não cessam, nos seus esforços, de aumentar o seu saber intelectual e moral. As paixões e as necessidades desaparecem com o corpo. O espírito passa então a uma vida de pureza, de progresso e de amor, e isso para ele é o céu. Não conhecemos outro inferno senão aquele que é nutrido na alma pelo fogo das paixões e pelas inclinações viciosas. Esse fogo é ativado pelas dores do remorso e angústias do mal feito, pelas penas que carregam a consciência em nome dos malefícios passados. Para sair desse inferno, é preciso trilhar novo caminho e cultivar as qualidades que produzem bons frutos pela prática da justiça, do amor e do conhecimento de Deus. Podemos resumir os deveres do homem, considerado como ser espiritual, na simples palavra, progresso, isto é, conhecimento de si mesmo e de tudo que tende ao desenvolvimento espiritual do eu consciente. O dever do homem, considerado como ser intelectual, tendo o raciocínio e o entendimento, se resume na palavra cultura. Essas faculdades cultivadas, não em uma só direção, mas em todas as suas ramificações, não têm somente um desenvolvimento para as coisas terrestres, mas servem-nos também para um progresso maior e sem fim, através da eternidade. O dever do homem para consigo mesmo, como espírito encarnado em um corpo material, é procurar obter a pureza, pureza em pensamentos, em palavras e em atos. Nessas três palavras, pois, progresso, cultura e pureza, se resumem os deveres do homem, como ser espiritual, intelectual e corporal. Roussel Horace. Testemunho de Victorien Sardou. Membro da Academia Francesa. Publicado no Gaulois de 4 de dezembro de 1888. Meu caro Rambaud, há 40 anos que observo como curioso os fenômenos que, sob os nomes de magnetismo, sonambulismo, êxtase, segunda vista, etc., davam em minha mocidade motivo ao riso dos sábios. Quando eu me arriscava a dar-lhes parte de alguma experiência em que o meu cepticismo cedia à evidência, que explosão de chacota! Ainda me parece ouvir as risadas de um velho doutor, meu amigo, a quem falei de uma jovem que caía em catalepsia por passes magnéticos. Ela ouvia tiros de espingarda, e sentia um ferro em brasa queimar-lhe a nuca. Qual? Me respondia um homem. As mulheres são tão enganadoras. Ora, todos esses fatos, sistematicamente negados naquele tempo, são hoje aceitos e afirmados pelos mesmos que os qualificavam de feitiçaria. Não há dia em que algum jovem sábio não me traga novidades que eu já conhecia antes que ele tivesse nascido. Só há mudança no nome. Não é magnetismo, palavra que deve soar mal aos que o ridicularizam, é o hipnotismo, a sugestão, designação estas que têm para eles maior força. Adotando-se os novos termos, dá-se a entender que o magnetismo era realmente uma mistificação, que foi esmagada, merecendo a ciência oficial, por essa razão, o nosso reconhecimento. Ela nos livrou de tal peste e, em troca, nos deu uma verdade científica, o hipnotismo, que entretanto é a mesma coisa. Eu citava, um dia, a um habilíssimo cirurgião, o fato, hoje bem conhecido, de insensibilidade produzida em certas pessoas que olham fixamente para um espelho, ou para um corpo brilhante, de modo a provocar o estrabismo, e essa revelação foi recebida com ridículo e zombaria como um espelho mágico. Passaram os anos, e o mesmo cirurgião, vindo almoçar comigo, desculpa-se da demora por ter tido necessidade de arrancar um dente a uma jovem muito nervosa e tímida. Eu, disse-me ele, tentei sobre ela uma experiência nova e muito curiosa, por meio de um espelho metálico, fi-la dormir tão completamente, que pude extrair o dente sem que ela o sentisse. A isso redagui, perdão, mas foi eu quem primeiro assinalou esse fato, e vós o metestes a ridículo. Desmantelado a princípio, o meu amigo conquistou depressa a calma. É certo, respondeu, mas vós me falastes de um fato de magia, e este é de hipnotismo.
A ciência oficial trata as verdades desconhecidas sempre por esse modo, depois de repeli-las com escárnio, se apropria delas, mas tem o cuidado de mudar-lhes os rótulos. Enfim, qualquer que seja o nome que lhes deem, elas têm adquirido o direito de cidade, e, pois que os nossos sábios têm chegado a descobrir, na Salpêtrière, o que Paris já teve ocasião de ver no tempo de Luís XV, no cemitério de Saint-Médard, é de esperar que se dignarão ocupar-se um dia desse espiritismo que julgam morto pelos seus desdém, porém que jamais gozou de tão boa saúde. Para isso não terão mais que lhe mudar o nome, a fim de atribuírem a si o mérito de havê-lo descoberto, depois de todo o mundo. Isso não será tão cedo, porque o espiritismo tem que combater outros inimigos além daquela má vontade. Tem ele contra si as experiências de salão, meio detestável de fazer investigações, e que só servem para confirmar os cépticos na sua incredulidade, para sugerir engenhosas mistificações, e para inspirar, aos espirituosos, chistosas tolices. Tem mais que lutar contra os charlatães que fazem espiritismo a Robert Houdin, e contra os semi-charlatães, que, dotados de faculdades mediúnicas, não se contentam com elas, e, por vaidade ou por especulação, suprem a insuficiência dos seus meios naturais por meios artificiosos. Tem principalmente que vencer dois grandes obstáculos: a indiferença de uma geração voltada aos prazeres e aos interesses materiais, e a fraqueza de caráter, cada vez mais acentuada, em um país onde ninguém tem mais a coragem das suas opiniões, preocupando-se com as do vizinho, e só permitindo a si próprio adotar uma quando sabe que essa é a de todo mundo. Em qualquer matéria, artes, letras, política, ciências, etc., o que alguém teme mais é passar por ingênuo, por crente em qualquer coisa, ou por um entusiasta, tão inconsciente, que tudo lhe causa admiração. O homem mais sinceramente tocado por uma bela palavra e por uma bela obra, se vir que um séptico sorri, não vacila em zombar do que aplaudir, a fim de dar uma prova de que não é menos perspicaz que os outros, e de que é muito esclarecido, pois que não é qualquer coisa que o satisfaz. Como poderiam homens tão adstritos às opiniões dos outros, embora convencidos da realidade das manifestações espíritas, pelas mais decisivas provas, ousar confessá-lo em pública, e confessá-lo neste século sem fé, depois de Voltaire, depois de Proudhon? Como poderiam afrontar a indignação e a terrível apóstrofe que soa aos ouvidos? Então, Senhor, o Senhor também acredita no sobrenatural? Não. Eu não admito o sobrenatural. Logo a resposta a qualquer fato só se dá por efeito de uma lei natural, e portanto é natural. Negar a priori, sem exame, sob pretexto de que a lei produtora não existe, porque não é conhecida, contestar a realidade do fato, porque ele não entra na ordem dos fatos pré-estabelecidos e das leis conhecidas, é erro de espírito mal equilibrado, que julga conhecer todas as leis da natureza. O sábio que tiver essa pretensão, não passa de um pobre homem. Onde o espero, é no exame sério dos fatos, quando for forçado a chegar aí. Prometo-lhe então algumas surpresas. Victorien Sardou. Infalibilidade do Papa. Discurso pronunciado no célebre concílio de 1870 pelo bispo Strossmayer. Veneráveis padres e irmãos, não sem temor, porém com uma consciência livre e tranquila, ante Deus que nos julga, tomo a palavra nesta augusta assembleia. Prestei toda a minha atenção aos discursos que se pronunciaram nesta sala, e anseio por um raio de luz que, descendo de cima, ilumine a minha inteligência e me permita votar os cânones deste concílio ecumênico, com perfeito conhecimento de causa. Compenetrado da minha responsabilidade, pela qual Deus me pedirá contas, estudei com a mais escrupulosa atenção os escritos do Antigo e do Novo Testamento. Interroguei esses veneráveis monumentos da verdade, se o pontífice que preside aqui é verdadeiramente o sucessor de São Pedro, vigário do Cristo e infalível doutor da Igreja. Transportei-me aos tempos em que ainda não existiam o ultramontanismo e o galicanismo, em que a Igreja tinha por doutores, São Paulo, São Pedro, Tiago e São João, aos quais não se pode negar a autoridade divina, sem pôr em dúvida o que a Santa Bíblia nos ensina. Santa Bíblia que o Concílio de Trento proclamou como a regra da fé e da moral. Abri essas sagradas páginas e sou obrigado a dizer-vos, nada encontrei que sancione, próxima ou remotamente, a opinião dos ultramontanos. E maior é a minha surpresa quando, naqueles tempos apostólicos,
Nada há que fale de Papa para sucessor de São Pedro e vigário de Jesus Cristo. Vós, Monsenhor Manning, direis que blasfemo. Vós, Monsenhor Pio, direis que estou demente. Não, monsenhores, não blasfemo, nem perdi o juízo. Tendo lido todo o Novo Testamento, declaro, ante Deus e com a mão sobre o crucifixo, que nenhum vestígio encontrei do papado. Não me recuseis a vossa atenção, meus veneráveis irmãos. Com os vossos murmúrios e interrupções justificais os que dizem, como o padre Jacinto, que este concílio não é livre. Se assim for, tende em vista que esta augusta Assembleia, que prende a atenção de todo o mundo, cairá no mais terrível descrédito. Agradeço a S.Eza, o Monsenhor do Panlop, o sinal de aprovação que me faz com a cabeça. Isso me alenta e anima a prosseguir. Lendo, pois, os santos livros, não encontrei neles um só capítulo, um só versículo que o dê a São Pedro a chefia sobre os apóstolos. Não só o Cristo nada disse sobre esse ponto, como, ao contrário, prometeu tronos a todos os apóstolos, Mateus, capítulo 19, v. 28, sem dizer que o de Pedro seria mais elevado que os dos outros. Que diremos do seu silêncio? A lógica nos ensina a concluir que o Cristo nunca pensou em elevar Pedro à chefia do colégio apostólico. Quando Cristo enviou seus discípulos a conquistar o mundo, a todos, igualmente, deu o poder de ligar e desligar, a todos, igualmente, fez a promessa do Espírito Santo. Dizem as Santas Escrituras que até proibiu a Pedro e a seus colegas de reinarem ou exercerem senhorio. Lucas, 22, 25 e 26. Se Pedro fosse eleito Papa, Jesus não diria isso, porque, segundo a nossa tradição, o papado tem uma espada em cada mão, simbolizando os poderes espiritual e temporal. Ainda mais, se Pedro fosse Papa ou chefe dos apóstolos, permitiria que esses seus subordinados o enviassem, com João, a Samaria, para anunciar o Evangelho do Filho de Deus? Atos, capítulo 8, v. 14. Que direis vós, veneráveis irmãos, se nos permitíssemos, agora mesmo, mandar Sua Santidade Pio IX, que aqui preside, e Sua Eminência, Monsenhor Plantier, ao Patriarca de Constantinopla, para convencê-lo de que deve acabar com o cisma do Oriente. O símile é perfeito, a vez de concordar. Mas temos coisa ainda melhor. Reuniu-se em Jerusalém um concílio ecumênico para decidir questões que dividiam os fiéis. Quem devia convocá-lo? Sem dúvida, Pedro, se fosse Papa. Quem devia presidir a ele? Por certo, Pedro. Quem devia formular e promulgar os cânones? Ainda Pedro, não é verdade? Pois bem, nada disso sucedeu. Pedro assistiu ao concílio com os demais apóstolos, sob a direção de São Tiago. Atos, capítulo 15. Assim, parece-me que o filho de Jonas não era o primeiro, como sustentais. Encarando agora por outro lado, temos, enquanto ensinamos que a igreja está edificada sobre Pedro, São Paulo, cuja autoridade devemos todos acatar, diz-nos que ela está edificada sobre o fundamento da fé dos apóstolos e profetas, sendo Jesus Cristo a principal pedra do ângulo. Epístola aos Efésios, capítulo 2, v. 20. Esse mesmo Paulo, ao enumerar os ofícios da igreja, menciona apóstolos, profetas, evangelistas e pastores, e será crível que o grande apóstolo dos gentios se esquecesse do papado, se o papado existisse. Esse ouvido me parece tão impossível como o de um historiador deste concílio que não fizesse menção de Sua Santidade Pio IX. A partes, silêncio, herege. Silêncio, calmai-vos, veneráveis irmãos, porque ainda não concluí. Impedindo-me de prosseguir, provareis ao mundo que sabeis ser injustos, tapando a boca do mais pequeno membro desta Assembleia. Continuarei, o apóstolo Paulo não faz menção, em nenhuma das suas epístolas, às diferentes igrejas, da primazia de Pedro. Se essa existisse e se ele fosse infalível como quereis, poderia Paulo deixar de mencioná-la, em longa epístola sobre tão importante ponto. Concordar comigo. A igreja nunca foi mais bela, mais pura e mais santa que naqueles tempos em que não tinha Papa. A partes, não é exato, não é exato. Por que negais, Monsenhor de Laval? Se algum de vós outros, meus veneráveis irmãos, se atreve a pensar que a igreja, que hoje tem um Papa, que vai ficar infalível, é mais firme na fé e mais pura na moralidade que a igreja apostólica,
Diga-o abertamente ante o universo, visto como este recinto é um centro do qual as nossas palavras voam de polo a polo. Calai-vos. Então continuarei, também nos escritos de São Paulo, de São João, ou de S. Tiago, não descubro traço algum do poder papal. S. Lucas, o historiador dos trabalhos missionários dos apóstolos, guarda silêncio sobre tal assunto. Isso deve preocupar-vos muito. Não me julgueis um cismático. Entrei pela mesma porta que vós outros, o meu título de bispo deu-me direito a comparecer aqui, e a minha consciência, inspirada no verdadeiro cristianismo, me obriga a dizer-vos o que julga ser verdade. Pensei que, se Pedro fosse vigário de Jesus Cristo, ele não sabia, pois que nunca procedeu como Papa, nem no dia de Pentecostes, quando pregou o seu primeiro sermão, nem no concílio de Jerusalém, presidido por S. Tiago, nem na Antioquia, e nem nas epístolas que dirigiu às igrejas. Será possível que ele fosse Papa sem o saber? Parece-me escutar de todos os lados, pois São Pedro não esteve em Roma. Não foi crucificado de cabeça para baixo. Não existem os lugares onde ensinou e os altares onde disse missa nessa cidade? E eu responderei, só a tradição, veneráveis irmãos, é que nos diz ter São Pedro estado em Roma, e como a tradição é tão somente a tradição da sua estada em Roma, é com ela que me provareis o seu episcopado e a sua supremacia. Scalígero, um dos mais eruditos historiadores, não vacila em dizer que o episcopado de São Pedro e a sua residência em Roma se devem classificar no número das lendas mais ridículas. Repetidos gritos e apartes, tapai-lhe a boca, fazei-o descer dessa cadeira. Meus veneráveis irmãos, não faço questão de calar-me, como quereis, mas não será melhor examinar todas as coisas como manda o apóstolo, e crer só no que for bom? Lembrai-vos de que temos um ditador ante o qual todos nós, mesmo sua santidade Pio IX, devemos curvar a cabeça. Esse ditador, vós bem o sabeis, é a história. Permiti que repita, folheando os sagrados escritos não encontrei o mais leve vestígio do papado nos tempos apostólicos. E, percorrendo os anais da Igreja, nos 4 primeiros séculos, o mesmo me sucedeu. Confessar-vos-ei que o que encontrei foi o seguinte, que o grande Santo Agostinho, bispo de Hipona, honra e glória do cristianismo e secretário no concílio de Melive, nega a supremacia ao bispo de Roma. Que os bispos da África, no 6º concílio de Cartago, sob a presidência de Aurélio, bispo dessa cidade, admoestavam Celestino, bispo de Roma, por supor-se superior aos demais bispos, enviando-lhes comissionados e introduzindo o orgulho na igreja. Que, portanto, o papado não é instituição divina. Deveis saber, meus veneráveis irmãos, que os padres do concílio de Calcedônia colocaram os bispos da antiga e da nova Roma na mesma categoria dos demais bispos. Que aquele 6º concílio de Cartago proibiu o título de príncipe dos bispos, por não haver soberania entre eles. E que S. Gregório I escreveu estas palavras, que muito aproveitam a tese, quando um patriarca se intitula bispo universal, o título de patriarca sofre incontestavelmente descrédito. Quantas desgraças não deveremos esperar, se entre os sacerdotes se suscitarem tais ambições? Esse bispo será o rei dos orgulhosos. Pelágio 2, 7. 13. Com tais autoridades e muitas outras que poderia citar-vos, julgo ter provado que os primeiros bispos de Roma não foram reconhecidos como bispos universais ou papas, nos primeiros séculos do cristianismo. E, para mais reforçar os meus argumentos, lembrarei aos meus veneráveis irmãos que foi Osío, bispo de Cordova, quem presidiu ao primeiro concílio de Nicéia, redigindo os seus cânones, e que foi ainda esse bispo que, presidindo ao concílio de Sardica, excluiu o enviado de Júlio, bispo de Roma. Mas, da direita me citam estas palavras do Cristo: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Sois, portanto, chamados para este terreno. Julgais, veneráveis irmãos, que a rocha ou pedra sobre que a Santa Igreja está edificada, é Pedro, mas permiti que eu discorde desse vosso modo de pensar. Diz S. Cirilo, no seu 4º livro sobre a Trindade, a rocha ou pedra de que nos fala Mateus, é a fé imutável dos apóstolos. S. Olegário, bispo de Poitiers, em seu 2º livro sobre a Trindade, repete, que aquela pedra é a rocha da fé confessada pela boca de São Pedro. E, no seu 6º livro, mais luz nos fornece, dizendo, é sobre esta rocha da confissão da fé que a igreja está edificada. S. Jerônimo,
No sexto livro sobre S. Mateus, é de opinião que Deus fundou a sua igreja sobre a rocha ou pedra que deu o seu nome a Pedro. Nas mesmas águas navega S. Crisóstomo quando, em sua homilia 56 a respeito de Mateus, escreve: sobre esta rocha edificarei a minha igreja, e esta rocha é a confissão de Pedro. E eu vos perguntarei, veneráveis irmãos, qual foi a confissão de Pedro? Já que não me respondeis, eu vou-la direi: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Ambrósio, o santo arcebispo de Milão, S. Basílio de Salência e os padres do concílio de Calcedônia ensinam precisamente a mesma coisa. Entre os doutores da antiguidade cristã, Santo Agostinho ocupa um dos primeiros lugares, pela sua sabedoria e pela sua santidade. Escutai como ele se expressa sobre a primeira epístola de São João: edificarei a minha igreja sobre esta rocha. Significa claramente que é sobre a fé de Pedro. No seu tratado 124, sobre o mesmo São João, encontrais esta significativa frase: sobre esta rocha, que acabais de confessar, edificarei a minha igreja, e a rocha era o próprio Cristo, Filho de Deus. Tanto esse grande santo bispo não acreditava que a igreja fosse edificada sobre Pedro, que disse em seu sermão N. Graus 13, tu és Pedro, e sobre essa rocha ou pedra que me confessaste, que reconheceste, dizendo, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, edificarei a minha igreja, sobre mim mesmo, pois sou o Filho de Deus vivo. Edificarei sobre mim mesmo, e não sobre ti. Haverá coisa mais clara e positiva. Deveis saber que essa compreensão de Santo Agostinho, sobre tão importante ponto do Evangelho, era a opinião corrente do mundo cristão naqueles tempos. Estou certo de que não me contestareis. Assim é que, resumindo, vos direi, 1 graus que Jesus deu aos outros apóstolos o mesmo poder que deu a Pedro. 2 graus que os apóstolos nunca reconheceram em São Pedro a qualidade de vigário do Cristo infalível doutor da Igreja. 3 graus que o mesmo Pedro nunca pensou ser Papa, nem fez coisa alguma como Papa. 4 graus que os concílios dos 4 primeiros séculos nunca deram, nem reconheceram o poder e a jurisdição que os bispos de Roma queriam ter. 5 graus que os santos padres, na famosa passagem, tu és Pedro, e sobre essa pedra, a confissão de Pedro, edificarei a minha igreja, nunca entenderam que a igreja estava edificada sobre Pedro, super Petrum, e sim sobre a rocha, super Petrum, isto é, sobre a confissão da fé do apóstolo. Concluo, pois, com a história, a razão, a lógica, o bom senso e a consciência do verdadeiro cristão, que Jesus não deu supremacia alguma a Pedro, e que os bispos de Roma só se constituíram soberanos da igreja, confiscando, um por um, todos os direitos de episcopado. Vozes de todos os lados, silêncio, insolente, silêncio, silêncio. Não sou insolente. Não, 1000 vezes não. Contestai a história, se ousais fazê-lo, mas ficais certos de que não a destruireis. Se avancei alguma inverdade, ensinai-me isso com a história, a qual vos prometo fazer a mais honrosa apologia. Mas compreendei que eu não disse tudo quanto quero e posso dizer. Ainda que a fogueira me aguardasse lá fora, eu não me calaria. Sede pacientes, como manda Jesus. Não junteis a cólera ao orgulho que vos domina. Disse Monsenhor Dupanloup, nas suas célebres observações, sobre este concílio do Vaticano, e com razão, que, se declaramos infalível a Pio IX, necessariamente precisamos sustentar que infalíveis também eram todos os seus antecessores. Porém, veneráveis irmãos, com a história na mão, eu vos provarei que alguns papas faliram. Passo a provar-vos, meus veneráveis irmãos, com os próprios livros existentes na biblioteca deste Vaticano, como é que faliram alguns dos papas que nos têm governado. O Papa Marcelino entrou no templo de Vesta e ofereceu incenso à deusa do paganismo. Foi, portanto, idólatra, ou, pior ainda, foi apóstata. Libório consentiu na condenação de Atanásio, depois, passou para o arianismo. Honório aderiu ao monoteísmo. Gregório I chamava anticristo ao que se impunha como bispo universal, e, entretanto, Bonifácio III conseguiu do parricida imperador Focas obter este título em 607. Pascoal II e Eugênio III autorizavam os duelos, condenados pelo Cristo, enquanto que Júlio II e Pio IV os proibiram. Adriano II, em 872, declarou válido o casamento civil, entretanto, Pio VII, em 1823, condenou-o.
Sixto V publicou uma edição da Bíblia e, com uma bula, recomendou a sua leitura, e aquele Pio VII excomungou a edição. Clemente XIV aboliu a Companhia de Jesus, permitida por Paulo III, e o mesmo Pio VII a restabeleceu. Porém, para que mais provas? Pois o nosso Santo Padre Pio IX não acaba de fazer a mesma coisa quando, na sua bula para os trabalhos deste concílio, dá como revogado tudo quanto se tenha feito em contrário ao que aqui for determinado, ainda mesmo tratando-se de decisões dos seus antecessores. Até isso negareis? Nunca eu acabaria, meus veneráveis irmãos, se me propusesse apresentar-vos todas as contradições dos papas, em seus ensinamentos. Como então se poderá dar-lhes a infalibilidade? Não sabeis que, fazendo infalíveis sua santidade, que presente se acha e me ouve, tereis que negar a sua falibilidade e a dos seus antecessores. E vos atrevereis a sustentar que o Espírito Santo vos revelou que a infalibilidade dos papas data apenas deste ano de 1870. Não vos enganeis a vós mesmos, se decretais o dogma da infalibilidade papal, vereis os protestantes, nossos rancorosos adversários, penetrarem por larga brecha com a bravura que lhes dá a história. E que tereis vós a opor-lhes? O silêncio, se não quiserdes desmoralizar-vos. Gritos, é demais, basta. Basta. Não griteis, monsenhores. Temer a história, é confessar-vos derrotados. Ainda que pudesseis fazer correr toda a água do Tíbrio sobre ela, não borrarias nenhuma só das suas páginas. Deixai-me falar e serei breve. Virgílio comprou o papado de Belisário, tenente do imperador Justiniano. Por isso, foi condenado no segundo concílio de Calcedônia, que estabeleceu este cânone: o bispo que se eleve por dinheiro será degradado. Sem respeito àquele cânone, Eugênio III, 6 séculos depois, fez o mesmo que Virgílio, e foi repreendido por São Bernardo, que era a estrela brilhante do seu tempo. Deveis conhecer a história do Papa Formoso. Estevão XI fez exumar o seu corpo, com as vestes pontificais, mandou cortar-lhe os dedos e o arrojou ao Tibre. Estevão foi envenenado, e tanto Romano como João, seus sucessores, reabilitaram a memória de Formoso. Lede Plotino, lede Barônio, o cardeal. É dele que me servo. Barônio chega a dizer que as poderosas cortesãs vendiam, trocavam e até se apoderavam dos bispados, e, horrível a dizê-lo, faziam papas aos seus amantes. Genebrado sustenta que, durante 150 anos, os papas, em vez de apóstolos, foram apostatas. Deveis saber que o Papa João XII foi eleito com a idade de 18 anos tão somente, e que o seu antecessor era filho do Papa Sérgio com Marozia. Que Alexandre VI era, nem me atrevo a dizer o que ele era de Lucrécia, e que João XXII negou a imortalidade da alma, sendo deposto pelo Concílio de Constança. Já nem falo dos cismas que tanto têm desonrado a Igreja. Volto, porém, a dizer-vos que, se decretais a infalibilidade do atual bispo de Roma, devereis decretar também a de todos os seus antecessores, mas, atrever-vos-eis a tanto. Sereis capazes de igualar a Deus todos os incestuosos, avaros, homicidas e simoníacos bispos de Roma. Gritos, descei da cadeira, descei já, tapemos a boca desse herege. Não griteis, meus veneráveis irmãos. Com gritos nunca me convencereis. A história protestará eternamente sobre o monstruoso dogma da infalibilidade papal, e, quando mesmo todos vós o aproveis, faltará um voto, e esse voto é o meu. Mas, voltemos à doutrina dos apóstolos, fora dela só há erros, trevas e falsas tradições. Tomemos a eles e aos profetas pelos nossos únicos mestres, sob a chefia de Jesus. Firmes e imóveis como a rocha, constantes e incorruptíveis nas inspiradas escrituras, digamos ao mundo assim como os sábios da Grécia foram vencidos por Paulo, assim a Igreja Romana será também vencida pelo seu 98. Gritos clamorosos, abaixo o protestante. Abaixo o calvinista. Abaixo o calvinista. Abaixo o traidor da Igreja. Os vossos gritos, monsenhores, não me atemorizam, e só vos comprometem. As minhas palavras têm calor, mas a minha cabeça está serena. Não sou de Lutero, nem de Calvino, nem de Paulo, e sim, e tão somente do Cristo. Novos gritos, anátema. Anátema vos lançamos, anátema. Anátema. Para os que contrariam a doutrina de Jesus. Ficai certos de que os apóstolos,
Se aqui comparecessem, vos diriam a mesma coisa que acabo de declarar-vos. Que lhes diríeis vós, se eles, que predicaram e confirmaram com o seu sangue, lembrando-vos o que escreveram, vos mostrassem o quanto tendes deturpado o evangelho do amado Filho de Deus? Acaso lhes diríeis preferimos a doutrina dos Loyolas à do Divino Mestre? Não. 1000 vezes não. A não ser que tenhais tapado os ouvidos, fechado os olhos e embotado a vossa inteligência, o que não creio. Oh! Se Deus quer castigar-nos, fazendo cair pesadamente a sua mão sobre nós, como fez ao faraó, não precisa permitir que os soldados de Garibaldi nos expulsem daqui, basta deixar que façais de Pio IX um Deus, como já fizestes uma deusa da Virgem Maria. Evitai, sim, evitai, meus veneráveis irmãos, o terrível precipício a cuja borda estáis colocados. Só vai à igreja do naufrágio que ameaça, e busquemos todos, nas Sagradas Escrituras, a regra da fé que devemos crer e professar. Digne-se Deus assistir-me. Tenho concluído. Todos os padres se levantaram, muitos saíram da sala, porém alguns prelados italianos, americanos, alemães, franceses e ingleses rodearam o inspirado orador e, com fraternais apertos de mão, demonstraram concordar com o seu modo de pensar. Coisa singular, desde a tal infalibilidade dos papas, vê-se a igreja como que atirar-se em um despenhadeiro, de cabeça para baixo. Quão inspirado estava esse bispo Strossmayer! Evasão de sacerdotes. Sob este título publicou o periódico L'Express, de Bruxelas, a seguinte carta. Depois do Sr. Victor Charbonnel e d'Aubade Bonnier, que fundou em Sèvres uma casa de hospedagem, onde mais de 20 sacerdotes insubmissos acharam refúgio, eis que um novo sacerdote, o Abade Borderie, cura de Marolles, França, deixa por sua vez a Igreja Romana. O tom digno e moderado da sua carta certamente fará contraste com as grosseiras e baixas injúrias de que esse honrado homem vai ser objeto por parte da imprensa católica. Julgue-se, pois, Monsenhor. Uma sincera vocação tinha me levado para o sacerdócio na religião católica, que eu acreditava ser a religião do Cristo. Depois de longo e profundo estudo dos dogmas e das instituições da Igreja, fui obrigado a reconhecer que já não era católico e que não podia permanecer como sacerdote. E para mim um dever de lealdade não conservar por mais tempo a direção da paróquia que me confiastes. Deposito hoje em vossas mãos a minha demissão. Diante de Deus posso justificar-me de que toda a minha vida sacerdotal foi generosamente consagrada a difundir e a desenvolver nas almas o sentimento cristão. E é para continuar a mesma obra, que me separo da vossa Igreja Católica, mas não cristã. Que o Filho de Deus, que se revelou ao meu coração ávido de verdade e de vida, digne-se consolar aqueles que deixo. Mais tarde compreenderão a quão graves convicções obedeci. Reconhecerão, como eu, que o próprio princípio da organização católica a mais não é do que uma adaptação velada do judaísmo e do espírito romano de dominação sobre o princípio cristão da piedade filial e da liberdade dos filhos de Deus, e não me hão de condenar, se eu quis libertar a minha fé e afirmar, contra uma igreja cegamente autoritária e opressora, a minha livre consciência religiosa. Que o Filho de Deus me dê consolo a mim mesmo e me ajude. A separação que efetuo traz consigo um rompimento e dolorosos sacrifícios. O dever, porém, é do homem, e o futuro é de Deus. Pois que hei cumprido leal e simplesmente o meu dever, terei confiança em Deus, Senhor do futuro. Rogo-vos, Monsenhor, que vos digneis perdoar-me o pesar que vos causarei, e receber a expressão dos meus muito respeitosos sentimentos. E Borderie. Essa carta, diz o referido jornal, foi lida do alto do púlpito da igreja de Marolles, e toda a povoação se manifestou resolutamente a favor do seu pároco. Fim.